Tributo ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Não vim de longe para lograr esta oferenda tão grandiosa, tão meiga, tão pródiga e comovente. Ainda que distanciado de todos os meus pares, em razão de meus cuidados múltiplos, espiritualmente e mentalmente, nunca me apartei das colunas jônicas ostentadas no Salão dos Passos Perdidos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Abençoado, onde dei os primeiros passos de minha carreira de magistrado. Cuidei sempre que o mesmo carinho e devoção que lhes tributo, encontro sempre acolhimento em seus corações primorosos e generosos, não me surpreendendo por isso o gesto encantador que se permeia neste momento, nesta doce evocação, este recanto feliz que eleva minha alma, ensejando o conforto espiritual nos rigores do caminho percorrido, recordando na revivescência de nostálgica saudade. Aos desembargadores Hermes Pinotti e Alberto Marino Júnior, minha gratidão, admiração e consideração. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país. Começo o programa de hoje citando um trecho das ordenações filipinas que diz: a prova é o farol que deve guiar o juiz nas suas decisões. Agora vamos abordar o tema prova e perícia forense em sistemas informatizados com a doutora Sabrina Rodrigues Santos, mestre e doutoranda em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina da Universidade de São Paulo. Especialista em Direito de Informática pela Escola Superior de Advocacia. Vice-coordenadora da Comissão de Direito e Informática da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santana. Diretora do Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp. Membro efetivo do Fórum Permanente do Processo Eletrônico e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo. Doutora Sabrina, é uma grande honra tê-la aqui no programa Direito e Justiça em Foco, e, portanto, eu lhe dou as boas-vindas. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema. E você tem muito que conversar, né? Eu acredito que sim. É, porque o telespectador está esperando, está aguardando, não é, as suas revelações nesse aspecto que é empolgante. E tem muita coisa para conversar sobre isso. Tem? Temos muita coisa. Muito bem. Então, vamos conversar e vamos já, em primeiro lugar, perguntar para você o seguinte: em que aspectos o processo eletrônico inovou a forma de produzir e apresentar a prova? Muito bem. O processo eletrônico eu costumo dizer que a informatização do processo, né, o que aconteceu nos últimos 10 anos, é um trabalho de informatização dos serviços judiciários e do processo judicial. Então, o que choca para nós que somos da área é a desmaterialização do processo como conhecíamos, em papel. Quantos de nós folheamos o processo e nos deleitávamos Sim. com as informações? Quantos de nós não foi retirar os processos no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ele amarrado? Ele tinha uma forma muito peculiar, especial. Exatamente, muito peculiar de costurar o processo. Aliás, o termo exato, você empregou muito bem, esse é o termo técnico, costurar o processo. Pois bem, então nós somos de uma geração que vivenciamos o processo em meio físico. Nós vimos sentenças manuscritas, vimos julgamentos manuscritos, enfim.
Mas nós estamos no século XXI e como no século XXI, né, nós temos de seguir adiante, nós temos que vislumbrar o futuro, melhorar tudo que está posto, melhorar os meios de trabalhar o processo, melhorar os meios de trabalhar o procedimento. Então eu acredito que o processo eletrônico, pioneiro aqui na América do Sul, está em fase de construção nos demais países da América do Sul. Esse é objeto da minha tese de doutorado. Sim. Pois bem, o processo eletrônico inovou a maneira de produzir a prova. Em que sentido? Antes do advento do novo Código de Processo Civil promulgado neste ano, alguns juízes já utilizavam a videoconferência para realizar atos do processo. Sim. Algumas ações, algumas conciliações foram realizadas com o uso do Skype, uma ferramenta amplamente utilizada no Brasil e no mundo, né? Um sistema gratuito, acessível a qualquer pessoa, tá certo? Então, muitas audiências de conciliação foram realizadas com o uso de Skype. Mas me diga uma coisa, mas não torna fria a relação processual entre as partes? Esse é um ponto que nós precisamos refletir mais. Em que sentido? O distanciamento das pessoas. Eu acredito que deve haver na produção do direito ou no dizer o direito, na judicatura, é muito importante que o juiz, os magistrados tenham contato com o cidadão, com as pessoas, inclusive pensando nisso. Mormente na área criminal. Hein? Sim, mormente na área criminal. Mas para as pessoas é muito importante essa aproximação do juiz para com os cidadãos. Tanto isso é relevante que a ministra Nancy Andrighi, se eu não me engano, no ano passado, decidiu que abriria um espaço na agenda dela para assistir as pessoas via Skype. Ela teria um dia na semana, um momento, um período que ela atenderia as pessoas através do Skype, porque ela, como ministra, está muito distante. O Brasil é imenso, são mais de 200 milhões de pessoas. Não é essa quantidade de pessoas que estão com processos no judiciário, mas o número de pessoas que reclamam em juízo é significativo. Então, sim, eu concordo com o senhor que essa distância das pessoas com o juiz talvez atrapalhe ou não, tá certo? Isso nós veremos no futuro. Eu não tenho essa resposta de pronto para lhe dar. Mas como profissional do direito, eu acredito que é uma boa oportunidade, econômica do ponto de vista financeiro, econômica do ponto de vista mesmo de procedimento, na medida em que eu posso realizar uma audiência para a oitiva de testemunhas via Skype. Então, na comarca de Brusque, há alguns anos atrás, questão de 3 ou 4 anos atrás, na comarca de Brusque, uma juíza aceitou ouvir uma testemunha via Skype. A testemunha estava nos Estados Unidos. Então, imagina preparar toda uma carta precatória, sair do Brasil, o tempo, os custos que iriam ocorrer. Então, nesse sentido, a videoconferência, que até o advento do Código de Processo Civil, ele era uma prática cotidiana, porque não aconteceu. A lei do juizado especial federal também já prevê videoconferência. Com a promulgação do novo Código de Processo Civil, ela incorpora na nossa legislação nacional. Eu acredito que isso é um avanço. Outro avanço para o processo eletrônico dos meios informáticos é a utilização do e-mail. Sim. A utilização do e-mail para intimação do advogado, para intimação do inventariante, para intimação das pessoas de uma maneira geral, das partes. É bastante oportuno. A única preocupação que eu vejo é o que é um e-mail válido? O que é um e-mail válido? Porque essa proposição do nosso Código de Processo Civil, ela já é uma lei na Argentina e no Uruguai. Então, o advogado pode ser intimado
através de um e-mail válido. Eles utilizam mesmo um correio eletrônico válido. Mas aqui no Brasil, e em outros países, a minha preocupação é o que é um e-mail válido? Será que o e-mail que estiver lá descrito, ele realmente, eu tenho garantia de que a pessoa vai receber aquela mensagem? De que maneira que eu vou autenticar que ela recebeu a mensagem? Porque hoje eu tenho a disponibilização no Diário Oficial Eletrônico, tem fé pública, veio a público, está fluindo o prazo? Será que eu posso me adiantar e afirmar aqui com você, doutora, que essa inovação ela veio a dar uma saúde à celeridade processual? Acredito, eu concordo com o senhor. Eu concordo com o senhor. Sim. É a celeridade, ela Sim. está coartando aquela morosidade. Como a senhora mesmo disse, doutora, questão de precatórios, os precatórios. Até o juiz determinar, não é, que uma testemunha seja ouvida, não sei, lá em outro estado, não é? Ou então rogatória, até rogatória, quer dizer, em outros países, não é verdade? Quer dizer, isto vai acelerar mais o resultado daquela decisão em favor de quem? Em favor dos jurisdicionados. É isto? Exato. É isso. É isso. Quando eu digo que eu tenho uma preocupação com o e-mail válido, é ter a garantia de que o destinatário da mensagem, destinatário da intimação, vai receber a intimação. Essa é só uma questão que deve ser ventilada. Até porque eu costumo que até o advento do processo eletrônico, entre o advogado, o Ministério Público, a promotoria e o juiz, tinha a escrivania. Então nós conhecíamos as pessoas da escrivania. Com o advento do processo eletrônico. Um termo técnico lá atrás. Assim, com o processo eletrônico entre os operadores do direito e o juiz, tem um tal de CPD, um tal de departamento de informática que não conhece a rotina dos juízes, não conhece a rotina dos advogados, é lógico. Alguns, em razão do desenvolvimento dos sistemas, têm contato, conversa, mas eu, como pesquisadora do tema, como usuária do sistema, eu ouso dizer para o senhor que na criação do sistema do processo eletrônico, seja ele qual for, ProJude, ESAGE, PJE, o que for, o que falta é que esses criadores dos sistemas conversem com as pessoas que são usuários do sistema. E aí eu fico triste, doutor, vou manifestar minha tristeza pessoal, porque há um glamour ser advogado, ser juiz, ser promotor, né? Agora somos todos usuários do sistema. Somos todos usuários do sistema. Então você acha que nós temos que aplaudir o desembargador José Renato Nalini por ele ter iniciado esse procedimento, não é? Logo do início ele foi presidente do Tribunal de Justiça durante o biênio 14-15, 2014-2015. Logo no início, ele já inovou, não é, com esta matéria que você tão bem está colocando hoje. Temos que aplaudi-lo, então. Eu acredito que sim. Sim, pois podemos aplaudir. José Renato Nalini, nossos aplausos a você. Parabéns. Parabéns, parabéns. Muito bem, eu tenho uma pergunta então a fazer. Quais os aspectos relevantes que as partes e juiz devem observar na prova para considerá-la válida? Quando impugná-las? Esse é um questionamento bastante pertinente. Na medida em que o novo Código de Processo Civil, ele prevê a prova, o documento eletrônico, trata desses assuntos e ele traz ao juiz a aferição da validade da prova. O olho humano. Falamos bastante de e-mail, eu vou lhe dar então este exemplo. Sim, o e-mail é importante. Exato. Como eu posso aferir se o e-mail é verdadeiro ou é falso? Sim, afinal como impugná-lo se for falso. Exato, exatamente. É fácil produzir um e-mail.
abrir um aplicativo, um Word, de texto, um aplicativo de texto, você digita o texto que quer, cria as informações, data, remetente, destinatário, horário, e pronto. Sim. E converte no PDF e põe dentro do processo. Qual é o cuidado que as partes e o juiz precisam tomar? Pois bem, eu preciso verificar quais são as questões de ordem técnica de informática desse e-mail. Essas informações eu posso obter com uma simples notificação do provedor de e-mail para que entregue, ofereça em juízo todos os dados técnicos de informática e a íntegra do texto daquela mensagem eletrônica. A empresa, que ela é a responsável pelo tráfego de e-mails, provedor de e-mail, ela vai te oferecer essas informações e, dentro do processo, você tem elementos para confrontar entre o e-mail apresentado e a resposta daquela notificação, a resposta daquele ofício. Uma resposta da empresa que efetivamente trafegou aquela mensagem. Por exemplo, um outro documento eletrônico que verificamos e muito usado são os portais, os sites, os denominados sites. Pois bem, como que eu vou saber se aquele site é de uma empresa ou não é de uma empresa? Em meados de 2004, eu fui procurada por um cliente do interior de Minas Gerais que foi vítima de um golpe, de uma extorsão, né? E ele não foi a única vítima. Ele foi abordado por empresários que se diziam representantes de um banco americano, estavam oferecendo dinheiro, dólares ou euros, a fundo perdido, e eles precisavam de uma média, dependendo do valor que a pessoa queria fazer o empréstimo, era um aporte em dólares. Ele acreditou na história, que todos muito bem aparentados, muito bem vestidos, né, apresentaram documentos, mostraram um site do banco, né, creditfin.com, não me esqueço jamais deste site porque eu fiz várias buscas. E ele me procurou desesperado porque disse assim: doutora, eu dei dinheiro, eu dei $60 mil para fazer esse empréstimo. E durante um mês eu tinha acesso, eu tinha login e senha de acesso ao banco, então eu via. Eles me cobraram $500 de taxas, né? Ainda eu tinha $59.500 depositados na conta do banco. Depois de um mês, desapareceu, eu não consegui mais ter acesso a nada. Como? O banco existe, ele tinha site, eu vi o site, todos os dias eu entrava com login e senha e tinha acesso. Aí eu fiz uma busca e falei, você foi vítima de extorsão, né? E é muito grave porque você entregou esse dinheiro em mãos, então esse dinheiro saiu dentro do bolso de alguém, ou não saiu dentro do Brasil, né? Então nós temos vários problemas de ordem tributária, de ordem financeira e criminal mesmo. Tá certo? Bom, então caso essa é situação agora quero saber muito o resultado. interessante. O resultado é que foi parar na Polícia Federal e ele não era o único, as pessoas se evadiram. Mas de qualquer maneira, por que eu contei essa história? Porque as pessoas acreditam que tudo que está no site, na internet, é verdadeiro. Alto lá. Não é? Às vezes alguém digitaliza aquela página e coloca dentro do processo. Mas será que aquela é uma página verdadeira? Será que ela não foi criada? Hoje existem vários aplicativos, vários programinhas que os jovens, os adolescentes utilizam, meu Deus, e que podem ser facilmente criadas páginas sem elas realmente existirem. Um outro documento eletrônico é a fotografia digital. Então, fotografia, as crianças fazem isso. Tem os aplicativos que eles põem cabeça, tira a cabeça, põe cachorro, tira cachorro. A minha neta é craque. Então, exatamente. Como que eu posso verificar a olho nu, com o meu olho humano, saber se aquela fotografia que foi convertida no PDF e inserida dentro do processo eletrônico é verdadeira? É necessário fazer provas, fazer perícias nesses documentos eletrônicos. E tem um outro dado relevante, é a ata notarial. Ela é uma figura que existe desde a década de 90 e que nós utilizávamos muito para testar situações do cotidiano, uma falta numa escritura, alguma coisa assim.
Hoje se está utilizando muito a ata notarial para atestar as imagens vistas na internet. Sim. Então tem gente que usa É uma segurança. Exatamente, é uma segurança. Então faz ata notarial para documentar site, as mensagens de texto que você carrega no celular. Não é apenas o WhatsApp, mas sim também aquelas mas eu outras. tenho essa pergunta para você. Eu tenho essa pergunta. Você falou em e-mail. Eu quero saber a credibilidade do WhatsApp naquilo que nós estamos comentando, nesta matéria. A credibilidade do WhatsApp, será que ele pode ser... Ele pode ser utilizado como prova. Ele pode ser utilizado como prova, sim. Ele pode, inclusive, ser digitalizado, inserido, mas sempre quem é que vai atestar a veracidade daquelas informações? É o provedor do conteúdo. Sim. É o provedor de conteúdo de e-mail, a empresa de WhatsApp, o Facebook, que vai te oferecer aquele perfil, existe, não existe, até as informações que foram apagadas. Até as informações? Até, sim, porque ele tem o Marco Civil da Internet. Você que usa o WhatsApp e manda recadinho para sua namorada, tome cuidado, hein? Não, mas é verdade. Se você diz que há uma recuperação da escrita, se há uma recuperação de imagem, pode ter uma recuperação da escrita, não é? Sim, sim, pode sim. Então. Pode e é plenamente possível. Então, não é tão difícil produzir a prova. A pergunta, nós temos que saber a pergunta, qual a pergunta a fazer, e nós temos que saber qual que é a resposta que nós queremos ter. Esse é o grande... Qual a resposta? Exatamente. Muito bem. Bem, eu já estou terminando o primeiro bloco. Passou rápido. Passou muito rápido. Você é maravilhosa, doutora. Muito obrigada. A sua sabedoria... e você está engrandecendo o nosso programa, porque você veio trazer uma informação importantíssima. Eu vou te fazer uma pergunta para você responder no segundo bloco, tá bom? Pois não. Quais as modalidades de provas digitais? Porque nós falamos em prova, no início nós falamos em prova. Agora eu pergunto para você, quais são estas modalidades? Tá bom? Ok, Tudo então, bem? vamos conversar. Você aguarde que logo, logo retornaremos para continuar com esta conversa excelente, maravilhosa, para que você fique mais atento ainda, tá bem? Aguarde!